Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para comentar o resultado da Guararapes, que saiu ontem à noite e hoje tivemos aí a teleconferência, né? Eu sempre aguardo, empresa que está no portfólio para entrar mais a fundo ali, tá? Então assim, a gente vê o que a gente vê nesse período é o que é uma limpa na tese de investimento, então saem ali alguns fatores que eram preocupantes antes, que a gente estava observando, estava acompanhando, há uma melhoria considerável na tese, tá? Eu não vou ficar aprofundando muito nesses fatores que foram deixados para trás, a gente tem aqui embaixo na descrição os vídeos anteriores, então quem quiser entender um pouco mais dos fatores que foram deixados para trás, é só entrar ali no vídeo, que ali eu explico ponto a ponto, bem a fundo, o que estava acontecendo antes e como é que está a situação agora, tá? E então, passando para frente, a gente vê a tese baseada em basicamente agora dois pontos fundamentais ali, tá? Um deles, a empresa é muito bem posicionada, no sentido que está ligada a varejo e aí muito linkado com média e baixa renda, justamente o tipo de público ali que deve destravar o consumo à medida que o Brasil vai passando reforma, melhorando economicamente, mesmo que de forma devagar, vagarosa, paulatinamente numa direção positiva aí de um crescimento econômico consistente, tá? O segundo ponto, e aí eu divido em três subpontos ali, né? Seria os drivers de crescimento, tá? O primeiro deles a gente já tinha comentado várias vezes, que é justamente a transformação da financeira Midway em banco Midway, tá? A gente está vendo esse processo acontecer. Ainda não foi finalizado, eu esperava que fosse um pouquinho antes, mas não é nada problemático. Eles já estão ali incorrendo em custo, então eles já estão fazendo contratação, especialmente na área de tecnologia e na área ali de pessoas mais voltada a gente com experiência no serviço bancário e por aí vai, tá? Então assim, estão levando a sério, estão indo naquela direção, estão fazendo esse movimento, tá? E mesmo com esse já incorrendo nesses custos aí de aumento do quadro de funcionários, investimento em tecnologia, a gente não vê aquilo ali deteriorar a operação de forma agressiva. Então isso daí é super positivo, a gente viu aí, a hora que a gente analisar os números, fizer o due diligence, vocês vão ver que a operação teve uma melhora considerável. Então, mesmo com o ônus de ter uma estrutura mais banco do que financeira, sem o bônus de ter de fato um banco versus uma financeira, ainda assim a operação continua bem positiva, tá? O segundo ponto aí que é novo com relação aos drivers de crescimento seria a parceria, né, o contrato de licensing, de licenciamento da marca Carter's aqui no Brasil. Tá? É uma marca ali de roupa de bebê infantil, é líder aqui em 0 a 24 meses, então é uma marca que a gente já trabalha com elas, mas agora o licenciamento para operação exclusiva aqui no Brasil, né? Inclusive abertura de loja e por aí vai. O contrato de 10 anos com custo zero, então é muito interessante ali para a gente, tá? O custo obviamente vem na hora de explorar aquilo ali e construir loja e por aí vai. O plano é nesse período 60 lojas da Carter's, tá? E aí eventualmente, se for o caso, expandir o contrato depois. Além disso, a gente tem ali o apoio, né, especialmente para a capilaridade da estrutura online da Riachuelo. Mais do que isso, as lojas da Riachuelo poderão ser usadas ali meio como centro de distribuição, tá, desse tipo dessa operação. Então facilita bastante a introdução de uma nova operação, dado que já tem essa estrutura que capilariza a operação de uma forma bem interessante. Tá? E o terceiro e último ponto ali já vinha acontecendo, mas agora está se tornando um pouquinho mais palpável, que é o que? A implementação parcimoniosa, devagar, através de projeto piloto, um a um, e aí expandindo devagar para não incorrer em erro do Omnichannel, né, do Omnicanal. Então a mistura ali de loja e prateleira virtual e por aí vai, são inúmeras iniciativas. Quem tiver curiosidade de ir mais a fundo, nos outras análises eu entro mais a fundo. De qualquer forma, tem lá na teleconferência, na explicação inicial ali, eles já entram justamente nisso e explicam ponto a ponto. Eu não entro muito aqui porque é muito mais noções do que está acontecendo do que efetivamente dados ali que fundamentam e embasam o que está de fato acontecendo. Então assim, eu acho interessante o movimento, mas ainda a gente não tem ainda muita coisa palpável nesse sentido. Então, não, por conservadorismo, não entra propriamente na análise, tá? Um ponto ali, um parênteses que a gente tem que fazer é o que a China é um fornecedor considerável da empresa. Por enquanto, graças à empresa ter feito grande parte dos pedidos antes do Ano Novo Lunar, devido a justamente a dificuldade de receber esse tipo de coisa durante o Ano Novo Lunar, que é um período mais comprido, a empresa está bem estocada, então por enquanto isso não é um problema, pode vir a ser um problema, mas a empresa está pensando em formas de mitigar o risco desse tipo de coisa acontecer, tá? De aquilo ali afetar a operação. Eu não estou preocupado nesse momento, mas é algo que a gente tem que observar, então entra aí como observação a gente acompanhar como é que está o andamento desse tipo de coisa. De qualquer forma, deve ser pontual, tá? Quem já viu as análises anteriores sentiu falta aí do comentário sobre os erros comerciais, isso porque quando a gente começa o due diligence, o que a gente vê é que a controladora, quando a gente controla ali, desculpa, controladora não, quando a gente controla
Para sazonalidade, o que significa? Fazer a análise baseada nessa tabela que eu vou colocar aqui, onde a gente avalia a diferença entre esse quarto trimestre de 2019 e o mesmo período do ano anterior, quarto trimestre de 2018, versus a diferença entre o período passado, terceiro trimestre de 2019, versus o terceiro trimestre de 2018, a gente faz o que? A gente tira dali a sazonalidade e consegue ter uma noção de como é que está a evolução da operação. E se a gente olha aí só pela quantidade de verdinho que tem na tela, a gente já vê que teve uma melhora considerável. E a gente vê claramente ali que a empresa voltou aí a performar de forma que a gente não tenha mais que ficar controlando para a capacidade deles de retornar daquela má escolha, vamos chamar assim, daquela escolha estrategicamente não proveitosa para a empresa, do gerenciamento ali do estoque, da forma como foi tocado aquilo, de mix de produto e por aí vai. Então a gente vê já o retorno a uma normalidade e isso é super positivo porque esse deixa de ser um ponto que a gente tem que observar muito, muito de perto. Tá? Então a gente tem a normalização. Vale lembrar que se as contas aí são sem IFRS 16 e sem o não recorrente, que é enorme do quarto trimestre de 2018, tá? E aí transforma o comparativo em algo que não faz o menor sentido. Tá? A gente vê uma melhoria considerável na operação, tá? E a gente pode limpar isso daí da tese, como dito. A gente vê um aumento de 11,53% na receita líquida, um aumento de 5,33% no EBITDA e um aumento de 32,38% no lucro líquido. Então, lucratividade cresceu consideravelmente nesse trimestre versus o mesmo período no passado, isso daí year on year, né, versus o quarto trimestre de 2018. O same-store sales vem fortalecendo violentamente, então 9,8%, mesmo com o Brasil meio devagar, versus o mesmo período do ano passado. Então, same-store sales, vendas nas mesmas lojas, né, vendas nas mesmas lojas. Então, numa posição aí de aceleração e ganho de força. Despesas operacionais com crescimento de 17,9%, isso não é preocupante por alguns fatores. O primeiro deles, a gente teve uma concentração da remuneração variável aí no final do período, isso porque a empresa de fato não esperava pagar bônus ou remuneração variável do jeito que vinha vindo o ano. O ano foi um ano complicado, tá? Se vocês verem análises antigas, vocês vão ver que o ano foi um ano complicado. Além disso, a gente tem ali o custo da ampliação da operação do banco, que foi justamente o que foi comentado, né? A financeira começando a virar banco, está começando a dar custo. Além disso, também a expansão do varejo, então tem ali um custo operacional que de fato cresce. Tá? Não é drástico, especialmente quando a gente olha como percentual da receita líquida. Tá? 36,8% nesse trimestre versus 34,8% no mesmo trimestre do ano passado. É um aumento, mas não um aumento que cause ali um estrago na operação. A gente vê, inclusive, pela lucratividade da empresa. Tá? E analisado é mais tranquilo ainda quando a gente vê ali 39,4% versus 38,8% em 2018, novamente como percentual da receita. Tá? O CAPEX, o Capital Expenditure, o investimento, conforme acompanhado durante os vários períodos que a gente tem analisado, né? Focado em TI, tá? Isso daí, esse investimento deve ficar mais forte à medida, em geral, tá? À medida que a gente vai para esse ano aqui. Por quê? Porque deve começar a engatar, a empresa tem uma expectativa aí de melhoria da economia brasileira e aí justamente isso daí deve trazer uma maior tranquilidade de gasto com investimento. A geração de caixa operacional bem forte, 595,3 milhões nesse trimestre, o que colabora justamente para mais uma melhoria na tese, que é o fato da gente não ter mais que ficar em observação pertinho da alavancagem. Tá? A alavancagem cai aí, dívida líquida sobre EBITDA para 1,27 vezes, anteriormente era de 1,73 vezes no período passado e a gente achou que tinha dado uma estabilizada e de fato tinha dado uma estabilizada e começou a cair fortemente. Tá? Então isso é super positivo, é menos um ponto ali que a gente estava muito preocupado com aquilo ali, com a crescente agressiva que a gente vê aí na tabela nos períodos anteriores, então agora a gente pode ficar mais tranquilo e saber que aquilo ali é uma coisa que começou a normalizar. Tá? Como último ponto de observação, eu coloco ali as perdas nos empréstimos pessoais, 25,6%, a gente vem falando já que deveria manter nos 24%, deveria manter nos 25%, agora a meta é meio que 26% ali, não deveria passar dos 26%, mas não é propriamente problemático se por algum acaso acontecer, não é algo que vai estressar a gente, nem que vai causar um grande problema para a análise como um todo. Tá? A minha posição está aqui do lado, eu acho que é uma ótima operação para aproveitar tanto os drivers de crescimento, quanto esse momento que a gente vive no Brasil, de início aí de aceleração econômica, de início de engate numa direção correta, né? Com reformas e por aí vai, com a melhoria considerável da tese que a gente viu nessa análise aqui, vira um no-brainer. Tá? Então a gente tinha uma tese que era mais complicada antes, agora então com essa melhoria abre consideravelmente o caminho para Guararapes, através de Riachuelo e através da Midway Banco, com essa parceria nova com a Cardias, de ir numa direção muito, muito interessante. Dúvida? Eu estou sempre no Insta, @investircomsim.
E só mandar mensagem, eu respondo direct message sem nenhum problema. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe. Até a próxima análise amanhã.